Olá vocês, tudo bem, meus alunos? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Se você está chegando pela primeira vez neste canal, você é o meu convidado especial para se inscrever no canal. E todos vocês que estão me vendo nesse momento, eu falo com você. Deixa o seu like, o seu joinha, que é importante para fortalecer este canal e as aulas de História, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Na aula passada, nós falamos na linha do tempo. Caso você tenha esquecido, não se preocupa. Basta você clicar aqui. Olha só que maravilha. Por isso que as minhas aulas, elas são gravadas. Porque se você perdeu, você vai poder assistir. E se você assistiu, mas não entendeu, vai poder assistir uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, até você aprender o assunto. Não é bom isso? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre a divisão da história, que é um pouco parecida com a linha do tempo. Na linha do tempo que eu apresentei a vocês, eu falei que é uma linha imaginária, onde você vai citar os principais fatos, e ali eu citei a vida de um rapaz, do nascimento dele, o período em que ele casou, o período em que ele começou a trabalhar, o período em que ele ficou idoso. Então, eu coloquei ali os acontecimentos mais importantes, eu coloquei os anos, então uma linha imaginária. Na periodização da história, nós também temos uma linha, mas essa linha ela é ampla, ela vai falar sobre toda a história da humanidade. Ou seja, é uma divisão do período da história da humanidade. É isso que nós vamos aprender. Quem elaborou essa divisão foram os historiadores do século XIX. E eles tinham um interesse. O interesse deles era organizar o estudo da história. Veja só, quando você chega no 6º ano, você vai ter acesso ao seu livro didático. Só que o material do 6º ano de história não é o mesmo material do 7º, do 8º e do 9º. Porque em cada turma dessa, em cada série dessa, nós vamos estudar um período diferente da história humana. Vocês estão no primeiro período, nos primeiros períodos. Então, quais seriam esses períodos da história humana que foram divididos em periodização do tempo? Pegue o seu caderno para tomar nota, anote isso aí. Primeiro período é o período conhecido como pré-história. Repare nesse nome, pré-história. Quando nós usamos a palavra pré, quer dizer que é algo que aconteceu antes daquilo que vai ocorrer. Como, por exemplo, pré-vestibular não é vestibular. Pré-vestibular é uma preparação para você fazer o vestibular. Pré-história, então, nesse contexto, não seria considerada história. E por que não seria considerada história? Porque convencionou-se afirmar que o que marca a história, o surgimento da história, seria a escrita, quando os homens aprenderam a se comunicar através da escrita. Por isso que esse período é chamado de pré, porque nesse período da pré-história nós não temos a presença de textos escritos. Tudo que temos ali são achados arqueológicos, pedras antigas, vasos antigos. Nós não temos detalhes escritos desse período remoto da história. E esse período, ele vai do surgimento do gênero Homo, que ocorreu, segundo os especialistas, há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, que teria ocorrido, segundo esses mesmos especialistas, em 3.500 a.C. Quando nós chegamos nesse período de 3.500 a.C., nós temos então a invenção da escrita, e a partir da invenção da escrita, nós saímos do período da pré-história e entramos no segundo período. Qual é o período? O período da história antiga. E o que é a história antiga? A história antiga é aquela que vai narrar a história das grandes civilizações da humanidade. Lá do passado, é a antiga Roma, a antiga Grécia, a antiga Mesopotâmia, o Egito, os hebreus, os povos que viveram em um passado muito remoto.
e que nós vamos estudar ao longo desse tempo, sobretudo no 6º ano. Esse período da história antiga, ele tem início em 3500 a.C. e ele vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Isso teria ocorrido por cerca de 476 depois de Cristo. Chegando nesse período, nós temos aí então o início de um novo período que se chama Idade Média. Então a Idade Média, ela vai começar no ano 476 e vai durar até 1453, com a invasão de Constantinopla. Isso ocorreu através dos turcos. Veja que cada período desse, ele tem um acontecimento que marca o início e um acontecimento que marca o final do período. Quando ocorre essa invasão de Constantinopla pelos turcos, esse período chamado de Idade Média, ele tem fim e começa um outro período que é chamado de Idade Moderna. Pois é, se você se considera uma pessoa moderna, você está completamente enganado. Você não é um homem moderno, você não é uma mulher moderna, um menino moderno, uma menina moderna, certo? O que é que eu sou então? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Esse período ele vai durar até o início da Revolução Francesa. Então, qual é a duração dessa Idade Moderna? Ele começa em 1453 e termina em 1789. Vai anotando no seu caderno. Quando nós chegamos em 1789, que ocorre então a Revolução Francesa, nós entramos então no nosso período histórico, que é chamado Idade Contemporânea. Lembra que eu falei que você não é moderno? Você não é moderno, você é contemporâneo. Eu sou contemporâneo. Nós estamos nesse período ainda. Ele teve início na Revolução Francesa e ele dura até os dias atuais. Então nós estamos vivendo a Idade Contemporânea. Nós já falamos aqui sobre algumas polêmicas envolvendo esse assunto da periodização da história. Por quê? Alguns historiadores contemporâneos contestam essa periodização porque ela trata a pré-história como pré. Segundo esses homens, a falta de escrita não seria motivo para considerar esse período como uma pré-história. Eles queriam que fosse incluído ou considerado como uma história propriamente dita. Porém, isso é algo muito polêmico. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas, porque preste muita atenção. Se a história escrita ela já é contestável, você imagine só um período que é considerado de pré-história, onde nós não temos a escrita. Boa parte da interpretação que os historiadores dão a esse período da pré-história parte da imaginação dos historiadores, da imaginação das pessoas que estudaram aqueles artefatos antigos. Então eles pegam um objeto e eles imaginam que aqueles povos antigos utilizavam aquele objeto para determinada coisa. Mas nós não temos plena certeza, já que nós não temos nenhum tipo de relato, nenhum tipo de registro escrito a respeito desse período aí. Mas as pessoas que contestam, elas dizem assim, esse período foi importante, porque nesse período aí ocorreu a invenção do fogo, ocorreu a invenção da roda, o homem, ele passou a praticar a agricultura, ele deixou de ser nômade, ele começou a se fixar à terra. Então eles vão apresentando alguns fatos que eles consideram importantes para tentar legitimar a pré-história como se ela não fosse uma pré, mas como se ela fosse uma história propriamente dita. Eles também dizem que os povos desse período, eles possuem uma história movimentada, não era uma história apática. Sim, certamente esses homens tiveram uma vida movimentada, certamente eles caçavam, eles pescavam, certamente eles entravam em guerra, mas o grande problema que nós temos é que não existe o registro, por exemplo, dessas guerras. Quando nós temos um registro escrito, ali nós podemos detectar por que é que ocorreu a guerra, o que é que motivou aquela guerra, aquele conflito. Mas já que não temos nenhum escrito a respeito da pré-história, como nós podemos saber ao certo o que aconteceu naquele período de tempo? Então tudo parte de uma interpretação. Outra crítica que essa periodização recebe é por causa do foco. Essa periodização ela estava mais focada naquilo que nós chamamos de eurocentrismo.
o que é que eles fizeram? Eles praticamente focaram o olhar dele, as investigações deles para a história da Europa. Eles dizem o seguinte: esse período aí desconsidera a história da África antiga, desconsidera a história da Ásia antiga. Então aqui são críticas que eu estou mostrando, né, das pessoas que não gostam muito dessa divisão da história. Eles não davam muita importância também às fontes não escritas, como eu já falei. E para os historiadores contemporâneos, eles acham que não é tão importante assim, né, você focar apenas na história escrita. É necessário também que você faça uma análise dos povos que não tiveram uma história escrita. Em relação a isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte: hoje em dia, tudo bem, nós temos ainda alguns povos que não dominam a escrita, mas que nós podemos visitar esses povos, nós podemos manter contato com esses povos, nós podemos observar o comportamento desses povos, nós podemos entrevistar esses povos. E através de todas essas observações que eu falei aqui, nós podemos conhecer esses povos, porque nós somos testemunhas dessa história. Ela está ocorrendo no mesmo período de tempo que é o nosso período. Mas, em relação à pré-história, a povos que viveram há bilhões de anos atrás, como dizem alguns estudiosos, eu sou um pouco resistente, porque não haviam testemunhas, não havia oralidade, e esses povos não deixaram nenhum relato. E já que nós falamos aqui sobre entrevistar, já que nós falamos aqui sobre objetos que encontraram, você sabe como é que se chama tudo isso? Se chamam fontes. O que é uma fonte? Uma fonte é um local onde você vai buscar algo, certo? Como, por exemplo, a gente fala fonte no sentido comum da palavra. Aqui no Nordeste, vocês conhecem fonte como aquele local onde tem água. Vai na fonte buscar água. Então você vai na fonte buscar água. Mas o que nós estamos falando aqui é de fontes históricas. Então você imagine um local em que você precisa extrair algo. E esse algo são as fontes históricas. O que são as fontes? São os vestígios da história. São os quebra-cabeças que você precisa para escrever a sua história. Eu vou apresentar a vocês aqui algumas dessas fontes. Quais são essas fontes? Anote no seu caderno aí. Fonte escrita. Anote aí. Fonte oral. Anote aí. Fonte visual. Anote. E fonte material. Vamos entender o que significa cada uma dessas fontes. Vamos começar pela fonte escrita. O que é uma fonte escrita? Vem a ser tudo aquilo que é escrito, que tem a escrita, que tem um registro do homem. Tudo bem, vamos lá. Uma certidão de nascimento, ela é uma fonte escrita? É claro que é. Alguém digitou, alguém datilografou. Muitos de vocês nem sabem o que é uma máquina de datilografia. Muitos dos registros foram feitos na máquina de datilografia. Os registros mais modernos são feitos no computador. Mas existe um ser humano que está escrevendo ali. Então é uma fonte escrita. A fonte escrita é aquela que vem da atitude de você escrever. Através de uma certidão de nascimento, você sabe, por exemplo, o ano em que uma pessoa nasceu. Se você vai falar sobre a vida dela. Fulano de tal nasceu no ano de 1820 e morreu no ano de 1914. Como é que você sabe, por exemplo, o ano que uma pessoa faleceu? Através da certidão de óbito. Uma certidão de óbito também é um documento escrito. Alguém vai registrar ali, né, o dia, a hora e o momento em que alguém faleceu e qual foi a causa da morte daquela pessoa. Então isso é uma fonte escrita também. Mas veja, um diário. Um diário é um caderno onde as pessoas escrevem a sua vida. Geralmente as meninas gostam de ter diário, né? Hoje eu dei meu primeiro beijo. Ó, meninas, se comportem, tá? Vocês ainda são muito novos, não pensem em namorar, não. Vão pensar em primeiro em estudar e depois vocês vão pensar nisso. Mas muitas meninas têm um diário onde escrevem ali sobre a vida delas, o segredo delas. Um diário é escrito, você está escrevendo. Então um diário também é uma fonte escrita. Certidão de nascimento, já falei, carteira de identidade é uma fonte escrita. Então, fonte escrita é tudo aquilo que é escrito. É uma fonte escrita, tudo bem? Aprenderam isso?
Vamos agora para outra fonte, que é a fonte oral. O que é uma fonte oral? É a fonte que provém da fala, da oralidade. Lembra que eu falei que existem povos indígenas que não têm o domínio das escritas, não sabem ler, não sabem escrever, mas eles sabem falar, eles se comunicam oralmente. Então eu posso pegar um gravador e ir lá. Tudo bom, seu índio? Eu queria saber como é que vocês se comportam aqui no dia a dia. Qual é a rotina? O que é que vocês fazem quando acordam? Eu coloco lá o gravador na boca do índio, o índio vai falar. Quando nós acordamos, nós vamos para a pescaria, as mulheres ficam em casa, elas ficam cuidando das coisas, dos filhos e tal. Então eu estou ali registrando a história dos índios através de entrevista. Veja, o índio não sabe escrever. Ele não me passou um documento que ele escreveu. Então, se eu estou entrevistando, se o índio está falando, isso é uma fonte oral, porque o índio não está escrevendo, o índio está falando. Um outro exemplo de fonte oral são as cantigas. É assim. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. É uma cantiga que você aprendeu brincando com seus colegas na rua. Eu aprendi essa cantiga quando eu era criança. Hoje em dia, infelizmente, a criançada está muito presa a esta porcaria aqui, não tem uma vida tão saudável como eu tinha na minha época. Na minha época a gente ia para a rua, a gente dava as mãos e brincava todo mundo. E veja, como é que eu aprendi essa música? Foi alguém que escreveu? Ou alguém? Não, isso é oralidade. É uma música que alguém criou. E essa música foi passando de boca para boca. Oralidade. Certo? Então, uma cantiga é oralidade. Uma lenda. Olha só. A lenda da mula sem cabeça, do Saci Pererê, da Cuca. É uma lenda. Tá certo que as pessoas escrevem sobre essa lenda, mas a lenda existe independente do que se escreva. Tem muitas cidades do interior com, pessoas velhinhas que não sabem ler, não sabem escrever, mas sabem contar a história de lobisomem. Então as lendas, elas também fazem parte dessa fonte oral. Então são entrevistas, são depoimentos, os mais velhos contam as suas histórias que vão passando de pai para filho. Então isso é uma fonte oral. Vamos para mais uma fonte? Anota aí, que é a fonte visual. O que é uma fonte visual? Você está vendo isso aqui atrás? Isso aqui é um quadro, deixa eu te mostrar, ó. Quadro belíssimo, ali o rio, não é? Então, isso aqui é um quadro, uma fonte visual. O que é uma fonte visual? É algo que você está vendo, que você está contemplando. A fotografia que você tira, que está na sua carteira de identidade, é uma fonte visual. A foto é uma fonte visual, mas a carteira de identidade, ela é uma fonte escrita, porque está escrito. Então, ali temos dois elementos presentes. É fonte escrita e também fonte visual, porque tem uma fotografia. Então, fotografia é fonte visual. Quadro, fonte visual. Outra coisa que é fonte visual também são desenhos. Você sabe desenhar? Quem sabe desenhar? Se alguém souber desenhar, comenta aí abaixo, tá? Eu acho bem interessante quando os alunos sabem desenhar. Outra coisa são os cartões postais. O que é um cartão postal? Talvez você nunca vai saber disso. Mas faz o favorzinho para mim. Pergunta à sua mãe. Mãe, o que é um cartão postal? É a primeira atividade que eu estou passando para você, tá? Você vai perguntar à sua mãe o que é um cartão postal. Se minha mãe não souber, às vezes sua mãe é muito nova, caso jovem, não sabe também o que é um cartão postal. Você vai perguntar a uma pessoa mais velha, um vizinho mais velho, seu avô, sua avó. Pergunta o que é um cartão postal. Em seguida, vem aqui embaixo, coloca o seu nome, coloca a sua turma. Não esquece de dizer se é A ou turma B. E comenta abaixo, que eu vou anotar o seu nome valendo como atividade. É a primeira atividade. Daqui a pouco eu vou passar outra, mas vai ser aqui embaixo, você vai colocar embaixo. Professor, eu perguntei o que é um cartão postal. Meu avô, minha mãe, minha avó disse que cartão postal é isso. Então, atividade de pesquisa, a primeira atividade que você vai fazer é essa. Pesquisar o que é cartão postal.
para que você aprenda o que é um cartão postal. Hoje as pessoas não usam mais, mas na minha época se usava muito. Eu já mandei cartão postal e eu já recebi cartão postal. Vamos a outra fonte, que é a fonte material. Gente, o que é uma fonte material? Você imagine um vaso de cerâmica dos índios antigos, uma urna funerária. O que é isso? Parecia um turrão, né? Um vaso de barro, mas que servia para colocar corpos para sepultamento. Então isso é urna funerária. Isso aí são objetos. Então todo objeto é uma fonte material, ela é feita de matéria, feita de barro, né? Então fonte material, tudo aquilo que você pode pegar, que você pode apalpar, né? Essa bolinha aqui é uma fonte material. O celular é uma fonte material. Um telefone antigo é uma fonte material. Um prédio antigo é uma fonte material. Tá bom? Então vamos fazer um teste aqui agora, ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos lá. Um brinquedo, imagina um brinquedo antigo, gente. Um brinquedo antigo, o que é que ele é? É uma fonte escrita? Não, não é uma fonte escrita. Fonte escrita é aquilo que a gente escreve. É uma fonte oral? Não, fonte oral é aquilo que a gente tem que falar, não é verdade? É uma fonte visual? Brinquedo é uma fonte visual? Alguém pode dizer que eu estou vendo, né? Calma, eu disse que fonte visual é mais ligada a desenho, a pintura, a fotografias, certo? Mas um brinquedo ele é uma fonte material. Então tem essa bolinha aqui, é um brinquedo, né? Essa bolinha até pula. Vamos ver se ela pulou. Ó, não deixa eu passar vergonha, não. Ó, a bolinha pulando. Quem quer a bolinha para brincar? Quer? Se distrai, não. Querem brincar com a bolinha agora? Vamos lá, menino, estudar. Depois você brinca com a bolinha, beleza? Vamos a um outro exemplo. Vamos lá. Certidão de nascimento. O certidão de nascimento é uma fonte material, gente? Não, não é uma fonte material, né? Ó, certidão de nascimento. Alguém escreveu ali. É uma fonte oral? Não, eu disse que alguém escreveu, alguém não falou, alguém escreveu. Então não é uma fonte oral. É uma fonte visual? Eu disse que fonte visual é quadro, é fotografia, é pintura, é desenho que você faz. Então isso não é desenho. Então veja, uma certidão de nascimento você tem que digitar, você tem que escrever. Então é uma fonte escrita, certo? É uma cantiga para ninar. Né? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de dever. Você não gosta de estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Vamos se interessar, certo? Rapaz, mas quem já se viu? Eu fico pensando, né? A criança já está assustada ali, não está querendo dormir. É você, vamos dormir, meu filho. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de querer. O menino não vai dormir. A mulher está cantando que o boi vai pegar ele. O boi da cara preta. Eu nunca entendi isso aí. Mas veja só. É uma cantiga que muita gente canta. Você já conhecia o boi da cara preta? Se você conhecia, comenta abaixo também. Eu gosto, viu, de saber. Vamos interagir, vamos participar. Tem comentários. É para você participar mesmo, é de graça. Não paga nada. Vai embaixo e comenta. Professor, minha mãe cantava essa música para mim. Professor, não conheço não. Se você não conhece, também comenta aí abaixo. Eu quero saber como é que anda vocês, né, dessa época contemporânea. Se vocês conhecem a música Boi da Cara Preta ou se não conhece. Se não conhece também, pergunta aí seu pai, tua mãe. Mãe, que música é essa? Boi da Cara Preta, conhece? Né? Mas o Boi da Cara Preta é uma música que passou de pai para filho. Passou de pai para filho. Eu aprendi o Boi da Cara Preta não é porque alguém escreveu. É porque minha mãe cantava para mim. Meu pai cantava para mim. Cantava para meus irmãos, eu ficava ouvindo e eu aprendi. Boi da Cara Preta. Então, o Boi da Cara Preta é uma fonte escrita? Não, não está escrito. Né? É uma fonte oral? É oral. Por quê? Porque está sendo falado. Lembre, fonte oral é aquilo que está sendo falado. Agora vem a nossa segunda atividade. Qual é a segunda atividade? Responda aí abaixo. Cédula de identidade, carteira de identidade. É que tipo de fonte? É uma fonte material, oral, visual ou escrita? Copia aí abaixo. Professor, cédula de identidade é fonte? Você que vai me responder. Outra, uma roupa antiga. Roupa antiga é fonte material, oral, visual?
ou escrita? Copia abaixo também. Uma lenda, a lenda do lobisomem, pronto. É uma fonte oral, material, escrita ou visual? Responda aí abaixo. E por último, um desenho, você que é desenhista. É uma fonte escrita, material, oral ou visual? Então veja, eu dei 4 exemplos. Carteira de identidade, roupa, uma lenda e um desenho. Você vai dizer o que cada uma dessas é. É a nossa atividade desta semana. Olha, eu vou pegar meu caderno de atividade. Cadê ele? Não está nem aqui por perto agora. E eu vou anotar teu nome. Depois não diz, eu não sabia. Você sabia que você está assistindo minha aula. Tá bom? Gente, e para encerrar nossa aula, o que é um historiador? Um historiador, ele é o profissional encarregado de estudar, de pesquisar e de analisar os acontecimentos históricos, e os historiadores vão utilizar essas fontes que eu acabei de falar para vocês aqui. A fonte escrita, a material, a oral e a visual. Ele vai pegar tudo isso aqui e ele vai usar para escrever a história, para narrar a história dele, tá? Então tudo isso é importante. Então eu posso dizer que o trabalho do historiador é parecido com o trabalho de um detetive. Sabe o que é um detetive? É aquele cara que entra dentro de um cenário, por exemplo, aconteceu um crime. O detetive chega para examinar, ele vai procurar vestígios para tentar descobrir quem cometeu aquele crime. E ali ele encontra um fio de cabelo. Ele vai pegar o fio de cabelo, vai levar para analisar, para fazer um exame de DNA. Ele encontrou impressão digital. Ele vai colocar uma película e vai levar aquela impressão digital. É o quê? Isso aqui são fontes que ele está utilizando. Mas ele está utilizando para tentar descobrir quem cometeu aquele assassinato. O historiador também ele usa fontes. Para quê? Para tentar descobrir em que ano uma pessoa nasceu, através da certidão de nascimento, em que ano que ela morreu, através da certidão de óbito. Como a pessoa era através das fotografias. O que é que a pessoa gostava de fazer através do diário que ela escreveu. Então veja, como é que eu descubro como é que o povo do passado vivia? Através de coisas que eu vou encontrando. Você entendeu agora? Então por isso que o trabalho do historiador ele é parecido com o trabalho do investigador, do detetive, certo? E as fontes são o nosso vestígio. Vocês gostaram dessa aula? Para não ficar comprida, eu vou ficar por aqui. Mas lembre-se das 2 atividades. Faz aí embaixo, aí embaixo, comentários. Puxa assim com o seu dedinho, se você tiver no celular. Viu aí comentários? É aí onde você vai comentar agora. Beleza? Deixa o seu joinha e não esquece de colocar seu nome. Olha só, eu sou Zezinho do grude, eu sou Zezinho da bola de gude, olha professor. Eu sou Zezinho da bolinha, né? Sou do 6º A, ou então eu sou do 6º B. Você coloca qual é a sua turma e eu vou ficando por aqui com a minha bolinha. Vou brincar que eu também sou gente. Beijo no seu coração, valeu!